Galera, então vamos lá. Como nós falamos, dentre as formas de cálculo que existe em análise combinatória, princípio multiplicativo é um tipo de agrupamento, né, em que a ordem dos elementos importa. Então, se você mudou a ordem e fez diferença, você pode ter certeza, a base de resolução disso será um princípio multiplicativo, certo? Então, e o que traz a teoria de princípio multiplicativo? É muito simples. Diz assim simplesmente, se um experimento A apresenta N resultados e um experimento B apresenta M resultados distintos, então o experimento composto por A e B representa M vezes N resultados distintos. O que quer dizer isso, gente? Vamos entender, de uma forma genérica, nós temos lá, se um evento para acontecer, ele vai passar por 3 etapas distintas. Lembra lá da questão de Antônio, Bernardo e Caio? Antônio, Bernardo e Caio, que iam sentar-se em um banco, em um sofá, para assistir a um filme, certo? Qual que era o objetivo? Distribuir 3 pessoas em 3 lugares. De quantas maneiras poderíamos fazer isso? Olha bem, então eu tinha lá Antônio, Bernardo e Caio, Eu vou escolher então vou escolher um dos 3 para sentar aqui no primeiro banco, no primeiro lugar, primeiro espaço do sofá. Quantas possibilidades eu tenho para escolher? Eu tenho 3, pode ser Antônio, Bernardo ou Caio. Uma vez que eu escolhi o primeiro que vai ficar aqui, quantos agora eu tenho para escolher para sentar aqui no meio? Pode ser Bernardo ou Caio. Então, eu tenho 2 possibilidades, E finalmente sobra o quê? Um para sentar na última posição. Então, nós temos aqui uma situação de quê? Então, se um evento consiste, em 3 etapas, consideramos que 3 foi o número de maneiras da primeira etapa acontecer. O primeiro modo a quantidade de modos que eu tinha para escolher o primeiro que ia sentar no primeiro banco. Depois, eu tive 2 maneiras para escolher quem ia sentar no banco do meio e uma maneira para escolher a última pessoa. Dá um total de quantas possibilidades? 3 vezes 2 vezes 1, que é o produto das M vezes N maneiras diferentes que nós temos, certo? Então, nós temos 6 resultados. Que resultados são esses? Nós podemos comprovar. Por exemplo, Antônio, Bernardo e Caio é uma maneira. Antônio, Caio, Bernardo é outra maneira. Bernardo, Antônio e Caio ou Bernardo, Caio, Antônio. Por último, Caio, Antônio e Bernardo e Caio, Bernardo e Antônio mostra 6 resultados diferentes dessas 3 pessoas sentarem nesses bancos. Notem que nenhum deles é a mesma coisa, tá certo? Então, nós falamos sobre princípio fundamental de contagem. É a base de análise combinatória, é o elemento mais usado dentro de análise, que consiste, então, o quê? Em trabalhar as M maneiras, os M modos de um evento acontecer. Vamos a um exercício para vocês entenderem direitinho como que isso pode funcionar. Então, exercício proposto do assunto. Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, um experimento consiste no lançamento simultâneo de um dado e uma moeda. Um resultado desse experimento, por exemplo, 2 no dado e cara na moeda. Quantos são os resultados possíveis desse experimento? Então, vamos lá. Para nós trabalharmos isso aí, nós poderíamos pensar o seguinte. Então, aqui eu tenho um dado, eu vou lançar um dado e vou lançar uma moeda, certo? O lançamento, o objetivo, o experimento consiste em lançar um dado e depois a moeda. Então, eu vou lançar o dado e depois a moeda, certo? Ele pergunta para nós quantos são os resultados possíveis desse experimento. Veja bem, dentro do tratamento lógico, se eu vou lançar um dado, quantos resultados eu posso ter diferentes?
Nós temos aí 6 possibilidades de acontecer o resultado do dado. Quando você lança a moeda, o que pode dar? Pode dar cara ou coroa, certo? Então, eu vou ter o quê? 2 possibilidades de acontecer os resultados. Total de possibilidades de ocorrer, eu tenho então o quê? Do evento acontecer consiste simplesmente em multiplicar. Por isso que é princípio multiplicativo. Então, eu tive 12 modos, 12 possibilidades diferentes de resultados. Que pode ser o quê, gente? Então, pode ser 1 no dado, só para ver rapidinho, e coroa, por exemplo, ou 1 e cara. Pode ser 2 e coroa, ou 2 e cara. Pode ser 3 e coroa, ou 3 e cara. 4 e coroa, ou 4 e cara. 5 e coroa, ou 5 e cara. 6 coroa, ou 6 e cara. E vice-versa, tudo bem aí. Então, nesse caso, nós tivemos o quê? 12 modos diferentes quando você lança um dado e uma moeda simultaneamente. Tudo certo? Então, total de possibilidades desse experimento, 12 possibilidades diferentes. Certíssimo? Vamos lá. Vamos para o segundo modelo, o segundo problema aqui, ó. Diz assim: uma corrida é disputada, veja bem, uma corrida disputada por 8 cavalos. Quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros colocados? Quando for uma questão nova para você, analise o seguinte. Então chegou o cavalo 1, depois o 2, depois o 3. Esses foram os 3 primeiros que chegaram. Então aqui chegou o cavalo 3, depois 1, depois 2. Os 3 cavalos que estavam previstos para chegar em primeiro lugar foram esses. Na primeira opção, chegou 1, 2 e 3. Na nossa segunda, chegou 3, 1 e 2. A pergunta é, fez diferença ou é a mesma colocação aqui? Claro que é uma posição diferente. Quem chegou aqui em primeiro foi o cavalo 1, já que nessa segunda forma de escrever foi o 3, certo? O cavalo 1 chegou em segundo lugar. Portanto, se a ordem importa, lembra? Se a ordem importa, é um problema que envolve ou princípio multiplicativo, ou arranjo, ou permutação. Nós estamos falando, por enquanto, de princípio multiplicativo. Então, vamos lá. O evento consistia em quê? Em definir quantos eram os modos dos 3 primeiros colocados nessa disputa de 8 cavalos. Então, vamos considerar o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Já sabemos que a ordem importa, então vamos usar um princípio multiplicativo. Quantas possibilidades eu tenho de escrever o primeiro colocado? Eu tenho, então, 8 possibilidades, porque são 8 cavalos, certo? Uma vez que você colocou ali um cavalo para ser o primeiro, restam o quê? 7 para você escolher quem vai ser o segundo, certo? E depois definido o primeiro e o segundo, vai restar quanto, gente? Vai restar 6 para você escolher qual vai ser o terceiro. Então, total de possibilidades de distribuir os 3 primeiros colocados numa disputa de 8 cavalos vai ser o quê? É multiplicar. 8 vezes 7, 56 vezes 6 dá quanto, gente? 336. Então, nós vamos ter 336 modos ou classificações diferentes para a disputa desses 8 cavalos. Entendido? Certinho? Então, vamos lá. Próxima questão. Diz assim, 6 caminhos, vamos ler? 6 caminhos conduzem ao topo de uma torre. De quantas maneiras distintas uma pessoa pode subir e descer por caminhos diferentes? Olha bem, subir e descer por caminhos diferentes. Imagina lá, gente, nós temos aqui uma torre, certo? Faz de conta que isso aqui é uma torre, tá? Então, nós temos o quê, 6 caminhos conduzem ao topo desta torre. 6 caminhos conduzem ao topo dessa torre,
caminho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A pergunta é, de quantas maneiras uma pessoa pode subir e descer? Só que por caminhos diferentes. Esse é o detalhe, caminhos diferentes. Então vamos lá. Então você vai escolher um caminho para subir. Quantas são as possibilidades de escolha de um desses caminhos? Você tem 6 possibilidades diferentes. Vamos imaginar que você escolheu o caminho 1 para subir. Você vai agora descer. Só que para descer, você vai ter o quê? Você também dispõe de 6 caminhos. Porém, fala que você deve subir e descer por caminhos diferentes. Se você escolheu o caminho 1 para subir, você já não pode mais descer por ele. Você só vai ter agora ou 2, ou 3, ou 4, 5, ou 6. Ou seja, você vai ter 5 possibilidades diferentes de descer, certo? Total, então, consiste apenas em multiplicar. 6 vezes 5 vai dar o quê? 30. Então, você tem 30 maneiras diferentes, de subir e descer, nesse caso, nessa torre, usando caminhos diferentes na subida e descida. Entendido? Tranquilo ou não é? Super tranquilo. Princípio multiplicativo consiste apenas multiplicar as N maneiras que cada uma das etapas pode acontecer. Lembrando que o princípio multiplicativo vale o quê? Mudou a ordem, se a ordem fez diferença, pode enquadrar nesse modelo de questão. Beleza? Vamos então para mais uma questão. Diz aqui o seguinte, galera. Admita que para criar uma senha, olha bem, questão muito comum em prova, tá? Para criar uma senha da categoria criptográfica, o usuário deva utilizar 2 vogais seguidas de 4 algarismos distintos. Calcule o número de senhas criptográficas diferentes que podem ser formadas. Questão clássica de prova, clássica do Enem, do dia a dia. Então, qual que é o objetivo, galera? É criar uma senha. Essa senha ela é formada de que maneira? Ela é formada por 2 vogais seguidas de 1, 2, 3, 4 algarismos distintos. E é aí que está a questão. 4 algarismos distintos. Foi dito para nós que as vogais eram distintas, gente? Não, foi dado que seria 2 vogais seguidas de 4 algarismos distintos. Estava referindo aos algarismos, certo? Nesse ponto, é fundamental você saber o seguinte, para esse tipo de questão, seja formar senhas, códigos, números, se os elementos são distintos ou não. É a primeira coisa que você observa, tá certo? Então, vamos aqui. Então, como aqui a minha senha é formada por 2 vogais, quais as vogais que eu tenho disponíveis, gente? Claramente, A, E, I, O ou U. Certo? Então, e os algarismos? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, certo? Então, nesse caso, para eu definir quantas são as possibilidades de senhas formadas, então o evento que consiste em cada uma dessas etapas. E a primeira delas é escolher uma vogal. Quantas maneiras eu tenho para escolher uma vogal? Que eu vou começar a minha senha. Posso começar com o A, o E, I, O ou U. Tá, eu tenho 5 maneiras de escolher a vogal. Próximo dígito da senha é uma vogal. Vamos lá. Eu tenho agora quantas possibilidades de escolher essa próxima vogal? 5. Nesse caso, por que eu tenho 5 possibilidades de novo? Porque não diz que as vogais eram distintas, diz que apenas os algarismos que seriam distintos. Agora nós vamos lá. Para escolher os algarismos, eu vou escolher o primeiro algarismo. Como
Como é uma senha, não tem problema nenhum. Eu posso começar qualquer um dos 10 algarismos que eu tenho disponíveis. De 0 a 9 são 10 algarismos. Quem é que eu vou escolher? Um deles. Vamos imaginar que tenha sido 0. Mas 0 foi apenas um dos 10. Uma das 10 possibilidades que eu tinha. Uma vez escolhido um algarismo, eu tenho agora que escolher um outro algarismo. Mas qual que é o detalhe? Os algarismos são distintos. Uma vez que eu usei um aqui, eu não posso mais usá-lo em nenhum outro lugar. Então, eu vou ter quantas possibilidades de escolher o próximo algarismo? Apenas 9, porque só me restam 9. Desses 9, suponho que eu tenha escolhido 1. Então, quantos eu tenho agora para escolher o próximo? Só vou ter 8 possibilidades. Por quê? Porque eu já não tenho mais nem 0, nem 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 a 9 eu tinha 8 possibilidades. Escolhido mais 1, só me restam 7 possibilidades. Certo? Então, total de possibilidades de senhas formadas consiste em a gente multiplicar todas essas etapas pelas quais a gente passou. Então, nós vamos ter aqui, 9 vezes 8 é 72, vezes 7 dá 504, é uma conta muito comum que você vai ver, vezes 10 dá 5.040. Beleza. Vezes, do outro lado, 5 vezes 5, nós temos 25. Então, consiste em o quê? Multiplicar 5.040 por 25. O que eu vou ter, gente? 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 5, 10. E o 0 que nós deixamos lá, então ficou 0, 0, 10, 6, 2, 1. Então, total, 126 mil senhas possíveis de ser formadas se fossem 6 dígitos, sendo 2 vogais e 4 algarismos distintos. Vale saber, é uma questão muito, muito comum, questão clássica absoluta de prova. Tudo certo? Vamos então agora para mais uma questão, beleza? Vamos ver essa questão 5 aqui, ó. O que ela diz para nós? Vamos lá. De novo, quantos números de 4 algarismos podemos formar, dos quais o algarismo 2 aparece ao menos uma vez? Já é uma questãozinha um pouquinho melhor, beleza? Ela diz assim para nós, quantos números com 4 algarismos podemos formar? Diz que era distinto, gente? Não, tá vendo aqui? Não falou que era algarismo distinto. E mesmo porque o 2 aparecer pelo menos uma vez. Se o 2 aparece pelo menos uma vez, ele pode aparecer uma, ou 2, ou 3, ou 4 vezes. Nós temos números, né, com o 2 aparecendo uma vez, 2.157, ou 2.324, ou 5.222, ou 2.222, certo? Então, nesse caso, nós temos aqui alguns exemplos de números possíveis de ser formados. Beleza. O que nós queremos, então, agora? Olha bem, o que nós queremos? Nós queremos formar números com 4 algarismos, de modo que o 2 apareça pelo menos uma vez. Aqui ele aparece uma vez, aqui ele apareceu 2 vezes, aqui ele apareceu 3 vezes e aqui ele apareceu 4 vezes. Quando você estiver praticando, você vai ver que a melhor maneira de trabalhar essa questão é o quê? É a gente fazer, o total máximo de números que eu posso formar com 4 algarismos e excluir, tirar aqueles números em que o 2 não aparece, certo? Você tem que aparecer pelo menos uma vez. Então, para exemplos como, vamos considerar, para exemplo como
7.598, esse número não serve para nós, certo? Então, porque é um número que não tem o 2. Então, a melhor maneira para você trabalhar essa questão seria fazer isso aqui. Total máximo de números que eu vou formar, tirando todos aqueles que o 2 não aparece. Mas isso que é análise combinatória, você vai aprender aos poucos. Você precisa ter paciência com a análise e descobrindo os diversos modelos de questões, por isso que vale treinar bastante. Então, eu vou citar para você a melhor maneira de trabalhar essa questão. Então, vamos lá? Qual o total de números que eu posso formar? Números. Quais algarismos que eu disponho? Dos 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu quero um total de números máximo aqui que eu posso formar. Depois eu vou tirar aqueles que o 2 não aparece. Vamos lá? Como eu vou formar números? Você vai ver o seguinte. Eu não posso começar número com 0. Certo? É a regra básica para a formação de números. Lá no exemplo anterior, se era senha, não tem problema nenhum. Senha você pode começar, mas números, não existe um número, o número 0572, esse número é 572. Esse 0 aqui na primeira casa não está adiantando de nada. Então vamos ver? Então eu não posso começar com 0. Portanto, eu tenho quem? O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Eu tenho 9 possibilidades de começar. Certo? É formar por algarismo distinto ou não? Não, estou fazendo todos os números possíveis. Beleza, então eu tenho 9 maneiras para começar. Vou escolher o próximo algarismo. Quantas possibilidades eu tenho de escolher o próximo algarismo? Qualquer um dos 10 algarismos, porque o 0 já pode aqui. Certo? E depois, para o próximo, a mesma coisa. Eu tenho 10 possibilidades e 10 possibilidades. Aí você pode saber quantos números de 4 algarismos você tem ao todo. Você tem 9.000 números com 4 algarismos, que vai começar do 1000 até o 9.999. Ao todo aqui nós temos 9.000 números. Desses 9.000 números, nós vamos ter vários números que o 2 aparece uma vez, que aparece 2 vezes, que aparece 3 vezes ou que aparece 4 vezes, certo? Nós vamos tirar agora, excluir desses números, quantos deles o 2 não aparece. Em quantos deles o 2 não aparece? Vamos tirar isso aqui para não bagunçar, certo, gente? Vamos lá. Se o 2 não aparece, eu quero todos os números que o 2 não vai aparecer. Veja bem, então eu vou excluir o 2. Certo? O 2 não vai aparecer em nenhuma casa. Então, quantas possibilidades eu tenho de escolher o primeiro? O 0 eu já não posso começar. E o 2 não vai constar com ele. Então, eu tenho apenas 8 possibilidades de começar. Por quê? Porque eu não posso começar com 0. Então, eu só tinha de 1 a 9, que era 9. E depois, agora eu escolhi o 2, que eu não quero que o 2 apareça. Então, vamos lá. Eu tenho 8 possibilidades. Dessas 8 possibilidades, quantos agora eu tenho para escolher o próximo algarismo? Então, eu vou ter quantos? Eu vou ter quantas possibilidades? 8 ou 9, gente? Olha bem, o 2 está fora, o 0 não podia. Nessa casa, então, agora eu posso começar. Na segunda casa, eu posso ter o 0, o 1, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou 9. Veja bem? Então, nós tivemos 9 possibilidades de ter isso aí. Depois eu vou ter o que mais, gente? Para essa casa, quem pode? Todos menos o 2 de novo. E para essa casa, todos menos o 2 de novo. Então, nesse caso, eu vou ter 8 vezes 9 dá 72, 9 vezes 9 é 81, eu vou fazer 72 vezes 81 aqui. Vai dar quanto? 2, 7, 16, 8 vezes 7, 56 e 1, 57. Deu um total de 5.832. Confere aí se está certo. Certo? Então, 5.832. Subtraindo agora 9.000 menos 5.832, nós vamos ter um total, então, de 3.168 números possíveis de serem formados com 4 algarismos, né,
do qual o 2 aparece pelo menos uma vez. De todos os números formados, os 9.000 números, 3.168 deles, o 2 aparecer pelo menos uma vez, e em 5.832 o 2 não aparece. Beleza? Então é isso aí. Valeu! Nós temos aqui uma questão de princípio multiplicativo, essa questão que nós acabamos de fazer, também modelo clássico de análise combinatória, muito show essa questão, e trabalhamos com a ideia de exclusão. Vamos então agora para a última questão envolvendo o princípio multiplicativo, certo? Então fala o que aqui, ó? Última questão, tá? Nós vamos treinar mais, são só modelos, só exemplos. Essa aqui também traz um detalhe relevante para nós. Vamos ver? Diz assim, um certo tipo de código, ó, sempre assim, gente, código, senha, números, usa apenas 2 símbolos, o número 0 e o número 1. E considerando esses símbolos como letras, podem se formar palavras. Por exemplo, 0, 01, 00, 001, 110 são algumas palavras de 1, 2 ou 3 letras desse código, né? Inclusive na linguagem binária, né, linguagem de computador, ele usa esses elementos, mas isso é um detalhe que não precisamos citar agora. Ele diz assim, ó, calcule o número máximo de palavras com 5 letras ou menos. Olha bem, leia direito. Com 5 letras ou menos que podem ser formadas com esse código. Então, olha, as palavras são formadas o quê, gente? Então, as nossas palavras são formadas usando o quê? 2 letras, certo? Que eu só uso o 0 ou o 1. São as chamadas letras, certo? E o que eu quero? Eu quero calcular quantas palavras podemos formar com 5 letras ou menos. 5 letras ou menos. Ah, então quer dizer o quê? Que eu posso formar palavra com uma letra. Eu posso formar palavra com 2 letras. Eu posso formar palavras, olha aqui, ó, com 3 letras. Posso formar palavras com 4 letras. Ou eu posso formar palavras com 5 letras. Então, o que ele pergunta é isso. Cálculo máximo de palavras com 5 letras ou menos eu posso formar. Ah, então, como que a gente vai fazer isso? Se eu quero palavra com uma letra, gente, como é que eu escrevo essas palavras? Eu só tenho 2 letras possíveis, ou é 0 ou 1. Então, eu só tenho 2 possibilidades de escolher, ou é 0 ou 1. Então, aqui eu formo 2 palavras, certo? 0 ou 1. Ah, eu quero palavras com 2 letras, lembrando que as letras são os dígitos 0 ou 1, tá? São os códigos. Ah, então vou formar palavras. Então eu posso ter o quê? Vou escolher a primeira letra, tem 2 possibilidades. Escolher a segunda, eu tenho 2. Total, eu vou ter o quê? 2 vezes 2 vai dar 4 palavras diferentes. Certo? Que dá também de escrever. 0 e 0 é uma palavra, 0 e 1 é outra, 1 e 0 é uma e 1 e 1 é outra. Está aí as 4 palavras. Certo? Já palavras com 3 letras, eu vou escolher a primeira. Quantas possibilidades eu tenho de escolher a primeira letra? 2. E a segunda? Pode repetir. 2 também. E a terceira, 2. 2 fazendo o produto. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 palavras diferentes eu teria. Com 4 a mesma coisa. Ó, 2 maneiras de escolher a primeira letra. 2 a segunda, 2 a terceira e 2 a 4. Vai dar 16 palavras. Com 5 a mesma coisa. Nós vamos ter, ó, então com 5 a mesma coisa, eu vou ter 2 maneiras de escolher a primeira, depois 2 a segunda, 2 maneiras de escolher a terceira letra, 2 a quarta e 2 a quinta, total 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 2 a quinta, que é 32. Então,
Qual o número total? Olha bem, calcula o número máximo de palavras com 5 letras ou menos pode formar. Com 5 letras eu tinha 32 palavras. Se fosse com 4, eu teria 16 palavras. Já com 3 eu tenho 8 palavras. Com 2 eu tenho 4 palavras. E com uma letra eu tenho 2 palavras. Somando isso, ó, eu vou ter 32 mais 16 vai dar 48. 48 mais 8 dá 56. Mais 4, 60. Mais 2 vai dar 62 palavras diferentes, né, de serem formadas. 62 palavras distintas serem formadas, certo? Então é isso aí, nós trabalhamos 6 modelos de questões que abordaram princípio multiplicativo, mas tem muito mais, né, para a gente fazer, e é isso que nós vamos fazer, né, recorrer à prática. A prática é o fundamento número 1 de análise combinatória. Viu? Isso aqui é apenas um treino e a gente vai continuar, né? E o próximo assunto nosso é trabalhar o quê? Arranjo. O que é arranjo? É um outro modelo de questão em análise combinatória. Mas é super tranquilo e você vai ver como é que a gente vai trabalhar isso. Beleza? Até daqui a pouco.